Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o título que eu tenho para vocês, o assunto de hoje é salvação na Bíblia. Por que salvação? Para que salvação? Por que falamos tanto nisso? Por que o cristianismo fala tanto nisso? Porque é algo muito sério, é pertinente, é principal, é o assunto que traz para nós algo que aqui na terra ele será a continuidade no céu ou não. Por isso que é importante falarmos sempre sobre este assunto. Porque a cada momento que falamos sobre esse assunto, salta a revelação, traz o esclarecimento ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento. E por isso, então, eu convido você que não conhece o canal, já entra, você se inscreve, toca no sininho de notificações para que essa plataforma esteja lembrando você dos próximos vídeos. Já são mais de 450. O seu like ou dislike é importante porque cresce, alavanca o canal e esse vídeo aqui, ao qual estou falando com vocês. Embaixo no rodapé, nos comentários o que você achou e até mesmo se você quiser deixar aí um assunto que porventura eu não tenha, pode deixar que eu faço para você. Ok? Vamos lá? Então, são versículos sobre a salvação e a salvação na Bíblia. Ok? Vamos lá. Quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus. Ponto. Ok? Então, o pecado, ele provocou a morte espiritual. E aí, o ser humano, por ser um ser espiritual, ficou perdido e sem esperança. Por quê? Digamos aqui que eu creio, né, assim, não sei se você crê dessa forma, eu acredito na tricotomia, que o homem é um espírito, possui uma alma e habita um corpo, correto? Então essa parte aqui, ó, ele perdeu que é a ligação com Deus. Então, para resolver essa grande perdição, essa situação que parecia que não havia mais solução, Deus apresentou uma enorme salvação, uma solução, para que a gente entenda melhor, ok? Vamos lá. E enviou quem? O seu único filho para resgatar e dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. Então, a verdadeira alegria só pode experimentar ou só pode ser experimentado por aqueles que foram resgatados por Jesus. Aqueles ao qual o Pai o deu, certo? Ok? Então, salvação na Bíblia, eu quero trazer aqui alguns versículos, porque é texto no contexto e não tem como falar de salvação se não trazer o versículo ou os versículos que estejam correligados. Então vamos lá. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem porque nasceu de Maria, nasceu de José. No caso aqui, a gente, biblicamente falando, ele nasceu de Maria porque o Espírito Santo gerou, houve um milagre ali, algo espetacular, ao qual o próprio Espírito Santo gerou, colocou no ventre de Maria. É algo maravilhoso. Só vai entender por fé. Se você não crê assim, então eu lamento muito, tá? Não tem como eu ficar provando para você alguma coisa que eu só tenho aqui nos scripts, ok? Então Lucas 19:10, então para você. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aqui é uma passagem onde Paulo estava preso e ali Deus houve um milagre e as cadeias foram abertas, né? Os ferrolhos foram abertos. E aí houve um momento ali em que Paulo está envolvido aqui nessa conversa. Jesus está envolvido nessa conversa. Quando eu falo Paulo está envolvido e Jesus está envolvido, é no sentido de contexto. É no sentido de que tudo está correligado. Então preste atenção. Por que eu estou dizendo isso? Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua família que creu. Ok? Então basicamente é isso. Quando você vê eu falando sobre Jesus, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, João, os discípulos, os reformadores, os pais na fé, eu estou fazendo uma analogia, correligando, trazendo um paralelo de que a pregação, a palavra que eles pregavam e traziam a mensagem, ela tinha e está sempre nesse contexto. Não está nada fora, só está aqui dentro.
Então, Atos dos Apóstolos 16, do 30 ao 31, é essa passagem que você pode ali ler na íntegra, tá bom? Então vamos lá. Se você confessar com sua boca que Jesus Cristo e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Se você crer, confessar, acreditar, confessar, crer no seu coração e com seus lábios declarar isso, é uma confissão de fé, ok? Então serás salvo. Isso independente de religião, filosofia e outras cocitas más. Então você não precisa de religião. Não, você não precisa de filosofia. Você não precisa de crenças. Você precisa crer em Jesus, crer na sua palavra e conforme está escrito. Tá? Então Romanos 10, 9 é o que está para você nessa passagem. Uma outra passagem de Efésios 2, 8, 9, muito bacana também. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obra, não por qualquer coisa que vocês façam ou mereçam fazendo, por fazer. Não, para que ninguém ache ou se ache que fazendo alguma coisa, ganhou alguma coisa ou pôde dar uma ajuda para Deus. Ninguém pode ajudar a Deus. Não, ninguém pode dar uma mãozinha para Deus para merecer alguma coisa, ok? Então Efésios 2, 8, 9, você pode aí estar lendo na sua Bíblia, ok? Então a salvação, ela realmente está aqui, tá? Então você e eu, nós éramos como perdidos e sem esperança, mas Jesus Cristo veio e nos trouxe a esperança de volta e a salvação, nos livrando da condenação eterna. Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê que me enviou, ou naquele ao qual eu enviei, então esse sim terá a vida eterna. Já não é mais ou não está no estado de condenação, mas passou da morte para a vida. Eu não sei qual é aí a passagem que você tem aí. João 5, 24. João 5, 24. Tá? Eu não sei se é a linguagem, né, que você tem, mas é isso aí. João 5, 24 vai falar, não importa a linguagem que você tem aí na sua Bíblia. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, de toda crença. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Faço aqui as palavras do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1,15. Faço as palavras aqui do apóstolo Paulo e de Timóteo, porque essa passagem está numa epístola, ao qual Timóteo aqui está fazendo o trabalho de um evangelista, ao qual ele está trazendo ou levando a mensagem do Cristo, e o Cristo que ressuscitou. Então, 1 Timóteo 1,15. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, por meio de Jesus, se aproximam de Deus. Lembra 1 Timóteo 2,5? Lembra dessa passagem? Acho que você lembra. Se você está lendo a Bíblia, você lembra. Então, você vai crer que essa passagem de 1 Timóteo 2,5, ela está ligada ou correligada com Hebreus 7,25, tá? Porque diz assim, ó, porque ele, Jesus, é o que intercede pelos seus para sempre. É o que está também em 1 Timóteo 2,5 e Hebreus 7,25. Gente, é palavra bem simples, tá? É bem simples mesmo, porque eu sou simples. O evangelho é simples. Se você quiser algo mais aprofundado, alguma coisa muito mais elaborada, então aí você vai ter que procurar um outro canal, né, que de repente possa trazer a você aí uma coisa ao qual você não encontrou aqui, ok? Uma resposta, talvez, né? Uma afirmação ou confirmação daquilo que você crê, tá? Então, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Então, lembrando que as pessoas ao qual são salvas são aquelas que o Pai concedeu ao Filho aqui na sua humanidade. Então foi Deus que escolheu os salvos. Só isso. João 10, 28, tá? Então ninguém poderá arrancar de minha mão. Ninguém pode arrancar da mão de Cristo. Ninguém. João 10, 28. Fechando. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome,
Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 12. Então você tem os filhos e você tem as criaturas. Você tem os salvos e você tem os condenados. Você há de concordar. É só fazer uma leitura rápida. Contudo, entretanto, porém, todavia, aos que receberam quem? A Jesus. Creram, aceitaram. Creram definitivamente nessa palavra. Romanos 10:9 fala sobre isso. Depois dá uma olhadinha lá, Romanos 10:9. Romanos 10:9, 10. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, tá? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome. Aí você dá uma olhadinha lá em Hebreus 11. Hebreus 11:6. Dá uma olhadinha lá, Hebreus 11:6. Também está correligado. Então, contudo, aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o direito ou o poder, em outra tradução, de tornarem-se filhos de Deus. João 1:12. Então, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, em cima do céu, em qualquer outro lugar, não há outro homem, não há outro nome dado aos homens que devamos ser salvos. A salvação, ela é limpa, pura. A salvação é como água límpida. Ela não precisa de dogmas, ela não precisa de religião, ela não precisa de atravessadores, ela não precisa de nada. A fé, ela não precisa de nada. Por que a fé não precisa de mais nada? Porque ela foi dada a Deus por intermédio de Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Até mesmo a fé que você tem não é sua, não é minha, não é nossa. Foi emprestada, foi dada para que houvesse o crer, para que houvesse salvação. Então, Atos dos Apóstolos 4:12. Então, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6:23. Compreende agora? Não é difícil, gente. Aqui são as passagens que eu deixei para vocês, texto no contexto. É muito simples essa palavra, essa reflexão. É para que todos possam acreditar de fato. Não precisa fazer força. A fé não precisa de força. A fé, ela precisa da crença. A fé, ela precisa do crer. Só isso. Só isso. Tá bom, meu querido, minha querida? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo. Replica, passa adiante isso, essa mensagem. Seja um missionário, seja um evangelista, seja alguém que ama o próximo, no sentido de trazer uma palavra de vida eterna. Até o próximo vídeo.